Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com este grupo tão abençoado, tão seleto, de homens e mulheres de Deus que estão dedicados a aprender mais da sua palavra. Quero louvar a Deus por esta oportunidade e também agradecer ao convite, pastor André, e a aceitação de todos os irmãos aí do grupo em poder aqui trazer a minha pequena contribuição no estudo desses temas tão importantes que dizem respeito à nossa doutrina da salvação. Essa doutrina da salvação, que é uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a doutrina que gerou a reforma protestante, né, que provocou a reforma protestante e que trouxe desde então e tem trazido até hoje muitos debates, muitos pontos discordantes e concordantes, mas hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre eleição e predestinação, focando especialmente a visão arminiana, que é da eleição condicional ou condicionada à fé. Primeiramente, dizer que, ao contrário do que muita gente pode pensar, de uma forma bastante popular, a predestinação não é uma doutrina exclusivamente calvinista, nem a eleição. Na realidade, é uma doutrina bíblica. A ideia de que Deus predestina indivíduos para a salvação ou para a condenação eterna, a ideia que Deus elege pessoas para a salvação, é uma ideia que está na Bíblia e é uma ideia que nós, arminianos, também compartilhamos. A diferença está exatamente no processo de eleição e no que nós entendemos a forma como Deus predestina que essas coisas aconteçam. Então, predestinação é algo que geralmente é apontado como o ponto central da doutrina calvinista, e de fato a predestinação, ou a soberania divina que pré-ordena todas as coisas, é um ponto nevrálgico para o calvinismo, porém, em qualquer sistema que vá se propor a estudar a doutrina da salvação, nós vamos ter que falar sobre a eleição e a predestinação, porque são conceitos que fazem parte do que a Bíblia apresenta sobre o assunto. A grande diferença do arminianismo para o calvinismo aí é que Armínio tem um modelo de eleição que tem Cristo como o centro e que rejeita uma reprovação incondicional dos homens para a condenação. Esse é o ponto de maior discórdia. Por causa disso, às vezes os calvinistas querem acusar os arminianos de serem pelagianos ou semi-pelagianos, às vezes querem misturar o arminianismo com o socianismo, e isso por conta dessa não concordância com a forma que eles defendem a eleição e predestinação. Mas nem tudo que não é calvinismo é pelagianismo ou semi-pelagianismo. Nós vamos ver que, na realidade, a teologia arminiana ela é centrada na graça e em Cristo, e isso faz toda a diferença para o entendimento do que a Bíblia ensina sobre o assunto, e é baseado na Bíblia que nós vamos trazer também este entendimento. Então, primeiro, vamos entender um pouco sobre o que é eleição e o que é predestinação. Algumas vezes, nos teólogos mais antigos, assim, Calvino, Armínio e até outros teólogos mais recentes, parecem que são sinônimos. E, às vezes, eles usam mesmo de uma forma intercambiável os dois termos, que parece que eles estão entendendo a eleição ou predestinação como sendo uma e a mesma coisa. Mas a maioria dos teólogos vai fazer uma distinção entre o que é eleição e o que é a predestinação. E também quando nós vamos olhar a eleição
conforme a Bíblia nos apresenta, nós vamos encontrar pelo menos 4 ou 5 tipos de eleição diferente, que nós não vamos tratar de todas elas hoje, nós vamos nos concentrar em apenas uma. Mas, por exemplo, a Bíblia fala da eleição dos homens para um serviço ou para um cargo, e assim nós vamos ver pessoas que foram ungidas, eleitas para serem reis, sacerdotes, foram escolhidos para isso. Alguns até dito antes ainda no ventre da sua mãe, antes que nascesse, não é? Como profetas, como Jeremias, reis, como Davi, e os apóstolos, que também lá nos evangelhos vamos encontrar diversos textos, Jesus dizendo que eles foram escolhidos, como João capítulo 15, ou os escritores evangélicos dizendo que Jesus escolheu 12 homens para si, e as palavras lá utilizadas são as mesmas palavras utilizadas para falar da eleição de uma forma em geral. Também nós vamos ver a eleição de Israel como povo da aliança, e também aí nós vamos encontrar Deus dizendo que elegeu Israel, escolheu Israel. Nós vamos encontrar também a eleição de Jesus como Redentor, e esse é um ponto que o arminianismo vai divergir do calvinismo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, nós vamos encontrar até mesmo Paulo falando dos anjos eleitos. Então, aí é o único texto que fala de uma eleição dos anjos, ou essa escolha, ou ali provavelmente ele está falando, algumas versões na realidade falam de anjos santos, né? Aqueles anjos que ficaram sem se contaminar com Satanás. Porém, o uso da palavra ali já nos mostra que a eleição, ela não é sempre uma eleição incondicional. Às vezes nós vamos ver eleições incondicionais, mas nem sempre é esse o conceito que nós vamos ver na Bíblia. Porque se fosse assim, nós iríamos ter que pensar realmente em Deus como sendo o autor do mal, que é o que nós vamos ver logo em sequência. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a eleição para a salvação. Portanto, exclui todos esses tipos de eleição que nós já falamos. Eleição dos homens para um serviço, de Israel como povo, de Jesus como Redentor, ou dos anjos, está fora do escopo do que nós vamos falar hoje. Vamos falar da eleição de indivíduos para a salvação, que é o que o arminianismo vai tratar dentro dessa visão da eleição condicional. Porque nós temos, principalmente aí, falando da eleição para a salvação, essa vertente da eleição incondicional, que é defendida pelo calvinismo, e a eleição condicionada à fé, que é sustentada por não calvinistas. Alguns de uma maneira equivocada, mas de uma maneira equilibrada nós vamos ver o arminianismo defendendo isso. Então, o que é a eleição? Eleição é a escolha de Deus de determinados homens para a salvação. No calvinismo, essa escolha ela é incondicional. No arminianismo, essa escolha é feita em Cristo e, portanto, por aqueles que creem em Cristo. O que é a predestinação? É tudo aquilo que Deus preparou para o homem, e especialmente falando dentro do processo de eleição. Então, a predestinação é aquilo que Deus já preparou para os eleitos. Enquanto a eleição é o processo de escolha, a predestinação é tudo aquilo que Deus já pôs à disposição dos que são eleitos. Então, Paulo vai dizer que nós somos eleitos nele, em Cristo, predestinados para, e aí ele traz uma série de questões que estão à disposição, ou que são bênçãos provisionadas para os eleitos. Então, nós podemos dizer que a predestinação é um decreto de Deus
do destino ou daquilo que ele tem preparado para os homens, e a eleição é a escolha de Deus dos homens que ele vai, então, destinar a esta salvação. Enquanto que no calvinismo nós vamos ver também uma eleição para a condenação, que é chamada de reprovação, mas que, às vezes, em alguns pontos do calvinismo, em algumas vertentes calvinistas, são defendidas, então, duas predestinações, a dupla predestinação para a salvação e para a condenação. Vamos olhar um pouco rapidamente do que é a eleição incondicional, o que ela defende, para que nós possamos, então, fazer os contrapontos à medida que vamos apresentar a doutrina da eleição condicionada à fé, que é a nossa visão arminiana. Então, no calvinismo, nós temos uma eleição que é incondicional. Calvino, nas Institutas, no terceiro livro, o capítulo 21, o artigo 5º, ele diz: chamamos predestinação ao decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que quer fazer com cada um dos homens, porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Então, veja que Calvino já defende que Deus não criou o homem com a mesma condição. Deus criou uns para salvar e criou outros para condenar, para ir para o inferno. Isso tudo pelo prazer de Deus e para a sua glória. Deus fez dessa maneira, então, uma eleição incondicional. O Timothy George, no livro Teologia dos Reformadores, ele diz, então, que a predestinação calvinista pode ser definida em 3 palavras. Primeiro, absoluta, já que não está condicionada a nenhuma contingência finita ou a nenhuma situação que os homens possam realizar. Depois ele chama de particular, porque pertence a indivíduos e não a grupos. E depois ela é dupla, porque Deus elegeu uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, a predestinação calvinista é absoluta, particular e dupla. E nós vamos ver que a maioria dos calvinistas, eles vão defender a teologia dos decretos divinos. Eles vão falar de um plano totalmente abrangente de Deus que é expresso na forma de decretos, como Deus decretou que as coisas iriam acontecer. Antes de mais nada, dizer que a Bíblia nunca apresenta essa ordem de decretos ou como Deus tenha decretado as coisas para acontecer. Nós cremos, obviamente, que Deus sabe tudo o que vai acontecer, que Deus tem realmente um plano extraordinário que está posto em prática e que vai se cumprir, mas da maneira como os calvinistas colocam, como se Deus estabelecesse uma ordem nos seus decretos para acontecer tudo o que vai acontecer. E no que diz respeito à salvação, os decretos divinos, eles seguem mais ou menos uma ordem como a seguinte. Eu vou seguir especialmente aquilo que Armínio estava vendo nos seus dias, que era a ordem dos decretos, defendida por Teodoro Beza, que foi o sucessor de Calvino na Academia de Genebra. E ele dizia que a ordem dos decretos divinos era o seguinte: o primeiro decreto, Deus decretou salvar alguns e rejeitar o restante. Segundo, Deus decretou criar tanto os que seriam salvos como os que seriam rejeitados. Terceiro decreto, Deus permitiu a queda dos 2 grupos. E o quarto decreto, Deus forneceu a salvação para os eleitos. Às vezes nós vamos encontrar outras formas de apresentar esses decretos, especialmente quando nós vemos que no próprio calvinismo nós temos uma distinção.
o chamado supralapsarianismo, ou seja, que Deus escolheu e predestinou antes da queda do homem, e o infralapsarianismo, ou sublapsarianismo, que Deus teria feito essa eleição após ou levando em conta a queda do homem. A predestinação é feita antes da fundação do mundo, mas que Deus levaria em conta já o homem caído, né? Então, especialmente o supralapsarianismo é o que Armínio mais está combatendo, mas a forma como ele vê também serve para condenar o supralapsarianismo, ou seja, a predestinação dupla, a dupla predestinação. E aí nós vamos ver que Armínio ele não baseia a sua teologia em decretos, mas ele também oferece uma ordem do que ele vê que poderiam ser os decretos divinos. E a ordem de Armínio é a seguinte: primeiro, Deus decretou que nomeava Cristo como Salvador, Redentor, Mediador. Segundo, que ele receberia em favor aqueles que se arrependessem e crescem. Terceiro decreto, que ele administraria os meios necessários ao arrependimento e à fé, que é a graça divina e a pregação do Evangelho. E, por último, Deus decretou a salvação ou a perdição das pessoas, baseado na sua presciência de quem iria crer conforme os meios que ele ordenou para isso, que é a graça e a pregação do Evangelho e tudo mais. Então, é interessante notar que, na ordem dos decretos de Armínio, Cristo aparece no primeiro decreto, porque, na realidade, toda a eleição, segundo Armínio, está fundamentada em Cristo. Mas na ordem de Teodoro Beza ou nas outras ordens calvinistas, Cristo vai aparecer no último decreto. Aí o Luiz Berkoff, um clássico dos teólogos calvinistas, vai dizer na sua teologia sistemática, quando fala de eleição, que Cristo como mediador não é a causa impulsora, motriz ou meritória da eleição. Então, parece que Deus resolveu decretar a salvação sem levar em conta Cristo, nem a morte na cruz, nem coisa nenhuma, e só depois é que Deus resolveu que Cristo morreria para salvar os homens, ou seja, os homens seriam salvos por um decreto divino e não por causa da morte na cruz. A morte da cruz era apenas um meio de cumprir um decreto de Deus. Obviamente, Armínio vai rejeitar completamente esta ordem ou essa forma de enxergar a eleição e a predestinação. Por que Armínio vai rejeitar isso? Em primeiro lugar, ele diz que essa forma de ver não é o fundamento do cristianismo. O cristianismo não é fundamentado nem a salvação em um decreto, mas o fundamento do cristianismo é Cristo. E a salvação é fundamentada na fé em Cristo, que exige arrependimento e fé. Depois ele cita os principais concílios, como Constantinopla, 1, 2 e 3, Éfeso, Calcedônia, o Orange, e ele diz que nenhum deles admitiu esse tipo de predestinação. Também ele cita os catecismos da sua época, a confissão holandesa, o catecismo de Heidelberg, diz que esse tipo de entendimento não está de acordo com esses catecismos. Agora, o principal ponto de Armínio é que ele diz que esse entendimento da dupla predestinação fere, em primeiro lugar, a natureza de Deus. Deus, ele é bom. E se Deus já criou o homem para mandá-lo para o inferno, então isso fere a bondade de Deus. Isso fere também a justiça de Deus. Porque a Bíblia nunca diz que Deus resolveu condenar alguém a não ser que ele tenha pecado. A não ser que esse homem seja merecedor da condenação. Nós vamos encontrar lá em Gênesis, né, Deus dizendo a Abraão que iria ver, aquilo é um antropomorfismo, né, uma forma de apresentar Deus numa linguagem humana. Ele diz, eu vou lá ver se o clamor que tem chegado até mim de Sodoma é isto mesmo. Porque a pergunta de Abraão é, não faria justiça o juiz de toda a terra? E Deus, como justo juiz, só condenaria a cidade se de fato ela fosse pecadora. Ou seja,
colocar Deus condenando alguém, já criando alguém para condenação, fere a justiça de Deus, fere a bondade de Deus, fere o caráter de Deus e também fere a natureza do homem. Lembre que Calvino disse que Deus não criou os homens iguais, criou alguns já para serem condenados. Porém, quando Deus criou o homem, nós vamos ver que a Bíblia diz que o relato divino diz que era bom o que foi criado. E que o homem foi criado à imagem de Deus. Ora, como é que o homem pode ser bom? A sua criação pode ser uma coisa boa e ele ter sido criado à imagem de Deus, se ele já foi criado, condenado ao inferno, condenado à perdição eterna. Isso fere, então, essa natureza do homem criado à imagem de Deus. É contrária, então, ao ato da criação, que é boa. É contrário também à natureza do pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado é iniquidade, é desobediência. Mas se Deus já fez com que os homens fossem pré-ordenados a cair e a pecar, então o pecado deixa de ser desobediência, porque o homem está fazendo aquilo que ele foi programado por Deus ou decretado por Deus para fazer. Isso contraria totalmente o que a Bíblia diz que é a natureza do pecado e a própria natureza da graça, que é libertadora, que é preveniente. E Armínio entende que essa forma de apresentar Deus como Deus pré-ordenando tudo o que vai acontecer, isso faz de Deus não só o autor do pecado, mas o único pecador. Porque o homem só pecaria uma vez que Deus o predestinou a isso ou determinou que ele pecasse. Então, de fato, Deus seria o autor do mal, do pecado, que obviamente nós não concordamos de forma alguma, e faz de Deus, na realidade, o único pecador. E aí Armínio conclui dizendo que isso inverte a ordem do evangelho, que é crer para ser salvo. E na ordem calvinista, o homem já é salvo e depois é que vai crer, ou seja, ele está predestinado à salvação e depois é que ele vai crer. Por isso, ele rejeita esse entendimento. Então, o que é a eleição no pensamento arminiano? Segundo os teólogos arminianos, a eleição é uma escolha divina, mas que leva em conta a sua presciência daqueles que irão crer. Eu quero citar o Henry Thyssen, no seu livro Palestras em Teologia Sistemática. Apesar de ele dizer que não é arminiano, talvez porque arminiano não fosse bem visto na sua época, mas a sua teologia é arminiana, e ele diz assim: por eleição entendemos aquele ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão sabia que o aceitaria. Então ele vai colocar aí a escolha, a eleição como um ato de escolha de Deus. Isso é interessante, nós entendemos que mesmo no arminianismo, a eleição é um ato soberano e incondicional de Deus. Ou seja, ele resolveu fazer isso, não tinha obrigação nenhuma de eleger ninguém para a salvação, mas ele decidiu fazer isso. Só que no entendimento que temos da salvação, ele escolheu em Cristo para a salvação aqueles que ele sabia que iriam crer nele. Então, isso coloca a salvação dentro do modelo bíblico que é a salvação pela fé. Nós vamos encontrar nos defensores da teologia arminiana, junto ao sínodo de Dort, né, que ontem o pastor Vinícius falou muito bem sobre o sínodo, um sínodo político, um sínodo que não debateu doutrina, mas um sínodo onde os arminianos já estavam predestinados a serem condenados antes mesmo de entrar na sala, né? E eles, os remonstrantes, que foram os defensores do arminianismo ali, eles dizem assim no seu artigo 1º da remonstrância de 1610, que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, antes que o mundo existisse,
determinou eleger dentre a raça caída e pecadora para a vida eterna aqueles que, através de sua graça, creem em Jesus Cristo e perseveram na fé e obediência, e que, opostamente, resolveu rejeitar os inconversos e os descrentes para a condenação eterna. Então, nós vemos já aí uma defesa de que Deus salva levando em conta a fé do homem, ou elege para a salvação com essa condição, e condena com um conhecimento que ele tem também da rejeição da graça, da desobediência, do pecado do homem. Armínio vai dizer que a eleição é um decreto eterno e misericordioso de Deus em Cristo, pelo qual ele resolveu adotar os fiéis e conceder-lhes a vida eterna, ou os crentes, né? Mas condenar os infiéis e os impenitentes. E isso para o louvor da sua gloriosa graça. Então, nós temos aí em Armínio uma eleição que é, antes de mais nada, cristocêntrica. Cristo é o ponto central dessa eleição. E, antes de mais nada, ele vê que Jesus é o primeiro eleito. Jesus é o primeiro eleito. O arminianismo defende uma eleição incondicional, que é a eleição de Cristo como Salvador. Essa não teve condição nenhuma. Foi Deus quem elegeu Cristo como o mediador, como o Salvador. Armínio vai centralizar, então, a sua doutrina da salvação em Cristo. Ele diz que ela acontece inteiramente em Cristo e que Cristo não é apenas uma causa subordinada da salvação que já havia sido pré-ordenada. No calvinismo, Cristo é um mero meio de cumprir um decreto. No arminianismo, Cristo é o centro da eleição. Então, Cristo, segundo Armínio, ele diz que Cristo é a fundação, o foco da eleição, da salvação e do próprio cristianismo, e aquele em quem o decreto é fundamentado. Vou ler aqui uma citação direta de Armínio, no volume 2, que ele diz assim: todavia, colocamos a Cristo como a fundação dessa predestinação e como causa meritória daquelas bênçãos que foram destinadas aos fiéis por esse decreto. Veja que predestinação e eleição são usadas no mesmo sentido aqui em Armínio. Pois o amor com que Deus ama os homens completamente para a salvação e segundo o qual ele deseja absolutamente conceder-lhes a vida eterna, esse amor não tem existência, exceto em Jesus Cristo, Filho do seu amor, que tanto pela sua comunicação eficaz como pelos seus muitos dignos méritos é a causa da salvação e não somente o dispensador da salvação recuperada, mas igualmente aquele que solicita, obtém e restaura aquela salvação que havia sido perdida. Portanto, a palavra suficiente não é atribuída a Cristo quando ele é chamado executor do decreto que havia sido feito anteriormente e sem a sua consideração como a pessoa sobre quem se baseia este decreto. Veja que Armínio, então, não vai aceitar essa ideia calvinista, que Cristo seria apenas um meio para realizar um decreto anterior e não cristológico. Cristo não é apenas o executor de um decreto, ele é o fundamento do decreto. A eleição, então, é em Cristo, que está de acordo com o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, nós vemos Cristo como sendo o fundamento dessa eleição. Paulo vai dizer aos Efésios que Deus nos elegeu nele, em Cristo. A Bíblia nunca apresenta o homem sendo salvo por um decreto fora de Cristo ou por um decreto extra-Cristo, mas sim como Cristo sendo o fundamento da salvação, a causa meritória da eleição divina e não apenas um meio para a salvação preparado por um decreto. Assim, nós vamos ver que no arminianismo, diferentemente do calvinismo, no calvinismo o homem é eleito primeiro
Cristo é eleito depois como o Salvador. No arminianismo, Cristo é eleito primeiro como Salvador e os homens só são eleitos nele. E é o que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver em textos como 1 Pedro, capítulo 2 e verso 4, dizendo que Cristo é a pedra eleita, que ele é o eleito, o escolhido, né? A fala do Pai no seu batismo é o Filho escolhido, o Filho amado. Lá em Atos capítulo 4, nós vamos encontrar também o apóstolo Pedro falando sobre o assunto e diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Cristo é o primeiro eleito, chamado pelo Pai como o seu filho, o seu eleito antes da fundação do mundo. E aí, então, nós, os homens, só somos eleitos nele, em Cristo. Armínio, quando vai fazer uma troca de correspondência com Francis Június, está lá no tomo 3 das obras de Armínio, ele diz que Cristo é o primeiro ordenado e nós somos ordenados nele. O texto diz assim, ele, Cristo, em primeiro lugar, na ordem da natureza, predestinado para ser a cabeça, e então nós para sermos os membros. Ele foi em primeiro lugar, ordenado para ser o Salvador, e então nós somos ordenados nele para sermos salvos por ele e nele. Aquele que diz, em primeiro lugar, Deus predestinou os homens, Armínio está citando os calvinistas, e então ordenou Cristo para ser a cabeça desses predestinados, ele diz, este inverte a ordem apresentada nas Escrituras. A ordem das Escrituras é essa, Cristo é eleito primeiro, nós somos eleitos nele. Porque Armínio vai dizer que Deus ama a humanidade exclusivamente em Cristo. Não há nenhum amor salvífico pela humanidade que não seja através de Cristo. Armínio, então, diz que não há nenhum lugar para a eleição, exceto em Cristo, porque Deus não pode amar um pecador para a salvação, a não ser que o pecador se reconcilie com ele através de Cristo. Então, a condição elementar para a eleição é o estar em Cristo, que é a condição que a Bíblia apresenta e a condição que Armínio e os teólogos arminianos defendem. Assim, então, nós rejeitamos completamente uma ideia de que haja um decreto não cristológico responsável pela eleição dos homens. A eleição dos homens é uma eleição que Armínio diz que deve ser evangélica, ou seja, de acordo com o evangelho. E o evangelho é pregado dizendo, creia e será salvo. Então, a fé é necessária aí. O calvinista vai dizer que a fé, na realidade, é um dom de Deus. Armínio diz que a fé é um dom de Deus, mas ele diz que esse dom é dado pela persuasão, tanto a fé quanto o arrependimento. Ou seja, a fé é gerada por Deus porque é mediante a pregação da sua palavra e a ação do Espírito no coração, que é a graça preveniente, é que o homem pode crer. Mas a fé é, ainda assim, um ato do homem. O ato de crer é um ato do homem. A origem da fé é divina, mas o ato de crer é humano, porque Deus não crê pelo homem. Então, Cristo é o primeiro eleito, nós somos eleitos nele. Alguns arminianos, não são todos, e especialmente em Armínio nós não vemos esse tipo de construção, mas alguns arminianos vão defender uma eleição que é primariamente corporativa e só secundariamente ela é individual. Assim, depois da eleição de Cristo, teríamos então a eleição da igreja, o corpo eleito de Cristo. O fato é que nós encontramos na Bíblia a eleição sendo apresentada geralmente na forma plural. Eleitos, segundo a presciência de Deus, eleitos pela glória de Deus Pai, eleitos, os santos eleitos,
Só temos uma referência lá em Romanos, capítulo 16 e verso 20, que Paulo saúda Rufo eleito no Senhor. É a única vez que a eleição é apresentada de uma forma individualizada. Então, alguns teólogos arminianos, e, por exemplo, Robert Schenck tem 2 livros, né? Um livro Eleitos no Filho, que fala especialmente sobre isso, e ele diz que a eleição para a salvação é corporativa e abrange homens individualmente apenas em identificação e associação com o corpo eleito. E ele diz que, então, a apostasia ela é possibilitada, ou ela é real, exatamente por essa ideia. Alguém só é eleito por estar no corpo eleito, que é a igreja. E aí, essa eleição particular é condicionada à fé, enquanto que a eleição do corpo é incondicional, no sentido que é um propósito de Deus eleger a igreja, e não há nenhuma condição nisso. Mas nem todos os arminianos defendem uma eleição que é primariamente corporativa e secundariamente individual. Armínio, no seu 4º decreto, como ele diz que Deus resolveu salvar os homens, parece que ele defendia mais uma eleição individual primeiramente do que uma eleição corporativa primeiramente. Mas, no arminianismo, de uma forma geral, a eleição é condicionada à fé. Ou seja, Deus elegeu fundamentado na sua presciência, no seu conhecimento de todos aqueles que iriam crer. Então, Armínio afirma que o decreto de eleição tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe, desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio da sua graça preveniente, creriam e, por sua graça subsequente, perseverariam. Assim, ele fala de uma eleição que inclui a fé, mas não a fé como sendo mérito do homem, nem como sendo uma expressão do livre-arbítrio humano, porque Deus é quem dá a condição ao homem para crer, que é a sua graça. O que nós vemos aí, então, é Deus estabelecendo uma condição e requerendo do homem que cumpra essa condição. O calvinismo diz que isso centraliza a salvação no homem e que Deus apenas está reagindo ao homem, mas isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque o homem só pode crer porque a graça é que vai libertar o seu arbítrio para que ele possa crer. Depois, porque na realidade essa condição de fé para a salvação foi Deus quem estabeleceu. Não foram os homens que exigiram, que pressionaram, foi Deus quem estabeleceu a condição. Então a presciência nada mais é do que Deus conhecendo de antemão aquele que iria cumprir a condição que ele mesmo estabeleceu, que é a fé para que possa ser salvo. Essa declaração da eleição segundo a presciência, nós vamos encontrar explicitamente em textos como 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, que ele saúda os irmãos eleitos conforme a presciência de Deus. Nós vamos encontrar também lá em Romanos, capítulo 8, e Romanos, às vezes alguém diz que é a carta mais calvinista do apóstolo Paulo, mas isso não é verdade. Onde o apóstolo Paulo diz no verso 28, Romanos 8, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto ou por seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja que Paulo diz que no verso 29, Deus primeiro conheceu e depois predestinou. E esse conhecimento que ele tem, de acordo com o verso 28, é aqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu propósito. Deus chamou
Aqueles que atenderam a esse chamado são os que amam a Deus, porque Jesus disse que o amor a Deus é demonstrado exatamente quando alguém cumpre os seus mandamentos. Esses, então, que amam a Deus, que atenderam ao seu chamado, que cumpriram a condição que ele estabeleceu, aí ele diz que ele os predestinou e os justificou e também glorificou. E aí esses, então, estão de acordo com o mesmo pensamento de Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus. Depois, os teólogos arminianos vão mostrar que muitos textos, uma infinidade de textos, deixa claro que a salvação é segundo a fé, ou é pela fé. Que a graça é alcançada pela fé. Que a salvação é para aquele que crê. Que Deus salva aqueles que são fiéis. Que aquele que perseverar na fé é que será salvo. Então, se nós olhamos essas condições aí, fica claro que há uma exigência de fé da parte de Deus para que o homem possa ser salvo. E se não há essa fé, o homem não pode de maneira nenhuma ser salvo. Armínio diz que quem não está em Cristo não pode ser amado em Cristo, e ninguém está em Cristo exceto pela fé. Então é necessário que o homem creia para poder estar em Cristo, e, portanto, a fé é necessária para que ele possa estar eleito. A diferença enorme que há na percepção calvinista e arminiana dessa questão aí é que o calvinista vai dizer que Deus conhece, o calvinista também defende a presciência divina, lógico, mas ele crê que Deus conhece tudo o que vai acontecer porque Deus determina, ele pré-ordena. Enquanto que Armínio, ou arminianismo de uma forma geral, crê que Deus conhece sem necessariamente pré-ordenar todas as coisas. E aí vai fazer uma diferença entre aquilo que é contingente, ou seja, que pode acontecer e não acontecer, e aquilo que é necessário, que tem que acontecer. Mas Armínio vai fazer uma distinção entre aquilo que Deus conhece infalivelmente e aquilo que Deus conhece necessariamente. Ou seja, necessário é aquilo que não poderia ser de outra forma. E infalivelmente significa que Deus sabe exatamente o que alguém vai fazer antes que ele faça. E aí é interessante destacar essa ideia de Armínio, porque isso diferencia completamente o arminianismo clássico do chamado teísmo aberto. Teísmo aberto é a ideia que alguns calvinistas querem atribuir aos arminianos, mas isso não é verdade. O teísmo aberto diz que Deus não conhece o futuro, que há coisas que nem Deus conhece, que são as ações livres dos homens no futuro. Mas Armínio vai dizer que Deus conhece todas as coisas infalivelmente. Infalivelmente não quer dizer necessariamente, ou seja, que não possa ser diferente. Quer dizer que qualquer que seja a livre escolha que o homem vai fazer no futuro, no entanto, Deus já conhece exatamente qual é a escolha que ele vai fazer. Então, se o homem vai crer, Deus conhece. Mas se no meio do caminho ele vai apostatar, Deus conhece. Se ele creu e afastou-se da igreja, mas depois voltou, Deus já sabia antecipadamente tudo o que iria acontecer. Então, nessa visão infalível, mas não necessária, ou seja, que Deus sabe exatamente como vai ser, sem que ele precise predeterminar que aconteça daquela maneira, aí Deus pode conhecer, então, perfeitamente o que vai crer em Cristo, e esse está eleito para a salvação. Ou seja, nós entendemos que Deus pode decretar incondicionalmente que a eleição seja condicionada à fé. A fé não é uma exigência para Deus ofertar a salvação. Não é assim, Deus olhou para mim e viu que eu iria ter fé,
então como ele tem fé, ele merece, eu vou salvá-lo. Não, de forma alguma. A fé não é uma condição para Deus ofertar a salvação. A fé é uma condição para eu receber a salvação, porque eu só tenho acesso a esta graça por meio da fé. E essa fé, segundo o arminianismo, ela tem que ser perseverante. Não é apenas crer, mas continuar crendo até o fim, porque se alguém sair de Cristo, se alguém se afastar de Cristo, se alguém abandonar a Cristo, então ele abandona o único ponto pelo qual ele é eleito, que é a união com Cristo pela fé. Então, Armínio vai fazer uma distinção entre o crente e o eleito. O crente é aquele que crê. O eleito é aquele que crê e persevera nessa fé até o fim. Então, alguém pode ser crente, mas não ser eleito, porque Deus já sabe que ele não vai perseverar, mas todos os eleitos obrigatoriamente são crentes. O crente pode perder a salvação, e se ele deixar de ser crente, perde. O eleito pode perder a salvação? Não, o eleito não pode perder a salvação, porque o eleito é aquele que Deus sabe que vai crer e vai continuar crendo até o final. Obviamente, isso apenas pela graça de Deus, que o alcança, o liberta, permite que ele, então, escolha, e quando ele não resiste à ação do Espírito Santo e crê, ele é assistido por essa graça até o final, para que possa perseverar também por essa graça. Certamente, quando a graça for estudada aqui, então essas questões da graça serão melhor explanadas. Armínio, então, considera que a eleição é em Cristo, condicionada à fé, e ela só pode acontecer se o homem realmente exercer esse ato de fé. E para que o homem possa crer e ser salvo, então, o objeto da eleição tem que ser um homem pecador. A ideia de que Deus decidiu eleger alguém para a salvação sem levar em conta que ele seja pecador ou não, que é o supralapsarianismo, não é o que apresenta a Bíblia, porque a condição do pecado ele vê como a condição necessária para o decreto da salvação. Senão não havia necessidade de salvação. Então isso é interessante para nós entendermos como o arminianismo vê a eleição. A eleição é apenas em Cristo. Porém, pelo fato de a eleição ser em Cristo, isso é maravilhoso, porque todo aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que crê em Cristo, ele sabe que a salvação lhe é oferecida. A segurança da salvação não está para o arminiano em um decreto que ele não conhece, em um decreto que é imutável, um decreto que aconteceu antes da fundação do mundo e contra o qual eu não posso fazer absolutamente nada. Enquanto que no arminianismo, o decreto é a salvação daquele que crê, que é isso que a Bíblia apresenta. Então, a segurança da salvação não está em um decreto. Eu não sou seguro e estou eleito porque eu fui decretado como um eleito. Isso parece ser algo muito seguro para os que defendem esta doutrina, mas, na realidade, não traz segurança alguma, ou não traz, pelo menos, certeza nenhuma da salvação. Por quê? Porque o calvinista tem certeza que o eleito não perde a salvação, mas ele não tem como saber se ele é eleito. Ele não tem como saber se ele está incluso no decreto da eleição. Os calvinistas, na época de Armínio, ou muitos calvinistas mais antigos, geralmente entendiam que os filhos dos crentes já estavam também eleitos para a salvação. Mas, obviamente, você não tem como ter segurança desse tipo de afirmação. A Bíblia nunca afirma que os filhos dos crentes são salvos automaticamente, né? Nós dizemos que Deus é pai, não é avô, que Deus só tem filho, não tem neto, né? Ou seja, não é
porque é filho de crente que é também salvo. Filho de crente não é neto de Deus. Você precisa crer para ser salvo. Mas muitos calvinistas mais contemporâneos, o John Piper, por exemplo, ele tem um texto que ele diz que ora e pede a Deus que seus filhos sejam eleitos, mas ele não tem certeza disso, ele não tem como afirmar isso. Ele não tem nem como dizer que Jesus morreu pelos seus filhos, já que eles defendem que Jesus só morreu pelos eleitos. Ele não tem nem como dizer aos seus filhos, creia que você será salvo, porque uma vez que a fé é entendida como sendo um dom de Deus, sem que haja nenhuma resposta humana, então, na realidade, se o filho dele não foi eleito, não adianta ele dizer que ele creia, porque ele não tem a capacidade de crer, já que ele entende que o chamado eficaz não foi dado a ele se ele não for um eleito. Veja que isso não traz segurança nenhuma para quem defende essa posição. Enquanto que o arminianismo, na realidade, vai mostrar que a segurança do cristão repousa na promessa da salvação para aquele que crê em Cristo. Ou seja, está na fé em Cristo, porque pela fé eu pertenço ao corpo eleito de Cristo. Assim, então, a salvação, ela é cristocêntrica, a eleição é cristocêntrica, a predestinação aqui é cristocêntrica. E, portanto, o evangelho é uma boa nova, é uma pregação que vai trazer uma boa notícia. O evangelho no arminianismo não é uma boa nova para aqueles que já estão eleitos para a condenação, ou seja, já estão reprovados. Porque ainda que eles ouçam a pregação do evangelho, eles não podem crer. E não podem crer porque Deus não os elegeu para a salvação e, portanto, não lhes deu a fé ou a capacidade para crer. O arminianismo, então, vai defender uma eleição que potencialmente inclui todos os homens, mas que está condicionada à fé e, portanto, só será salvo aquele que crê. Isso preserva o coração gracioso de Deus, ou seja, o caráter amoroso de Deus, porque Deus não elegeu ninguém para ir para o inferno. Dizer que Deus criou homens já predestinados para a ira, para a destruição, para a rejeição total, sem que esses homens possam ser alvo da sua graça, é simplesmente contrário a tudo que nós vemos na Bíblia Sagrada, que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Deus quer que os homens se salvem, que Deus não quer que o pecador se perca. Embora alguns vão se perder eternamente, serão reprovados eternamente, mas isso é por causa da resposta que eles vão dar à graça amorosa de Deus, porque vão dizer não para a salvação. O homem, então, pode resistir à graça de Deus, conforme o arminianismo assim defende, embora esta graça é que o capacite a dizer sim. Deus conhece de antemão, com certeza, tudo o que irá acontecer, infalivelmente, por isso que ele pode conhecer perfeitamente quem vai crer, mas ele não predetermina todo o curso da história humana. Se nós fôssemos entender como os arminianos, como os calvinistas, desculpe, que Deus predetermina tudo, então Deus realmente seria o autor do pecado. Não dá para fugir dessa lógica. Se Deus predetermina o mal, se Deus predeterminou a queda de Adão, criou Adão já com o propósito de tirar a graça e fazê-lo cair, como os calvinistas defendem. Se Deus é aquele que não só pré-ordena, mas Deus cria todas as condições e torna certa toda forma de iniquidade do mundo, Calvino vai dizer que se um homem, um mercador, entra na floresta, se afasta do grupo que ele está e ele é alcançado por ladrões que lhe roubam e lhe matam,
Deus pré-ordenou que isso acontecesse, Deus fez com que os ladrões o encontrassem, com que ele se perdesse, tudo foi pré-ordenado por Deus. Nós não aceitamos esse tipo de entendimento porque entendemos que isso contraria o caráter de Deus, isso é injurioso ao amor de Deus, como também não entendemos que a salvação é fundamentada em um decreto que não leva em conta Cristo como sendo a pedra fundamental, porque isso também seria injurioso à obra de Cristo e é contrário ao que a Bíblia apresenta. No entendimento arminiano, então, a eleição é totalmente cristocêntrica. Cristo é eleito primeiro, como Salvador dos homens. Eles são eleitos em Cristo se crerem. E creem aceitando a oferta da graça, que é quem lhes fala ao coração. Ou seja, eles apenas não resistem ao chamado do Espírito Santo, o convencimento que ele traz pela apresentação do Evangelho, então eles creem. Isso, então, não traz nenhum mérito ao homem. A fé nunca é meritória no entendimento arminiano e nem no que vemos na Bíblia Sagrada. A fé é uma condição exigida por Deus, mas ela é instrumental, é a causa pela qual nós vamos ter acesso à graça, e não uma causa meritória. Ou seja, Deus não nos salva porque nós cremos. Já que você crê, então você merece. Deus nos salva inteiramente pela graça. Porém, essa graça só está disponível àquele que crê. A rejeição, a reprovação eterna dos homens no arminianismo não é uma escolha de Deus que decidiu criar os homens já condenados, mas é antes o resultado da rejeição da graça que cada homem faz. E é isso que a Bíblia nos apresenta. Os homens não são condenados simplesmente porque um decreto anterior a tudo determinou que eles seriam condenados. Mas a Bíblia diz que eles são condenados porque amaram mais as trevas do que a luz, porque rejeitaram ao Senhor, porque decidiram não crer. Jesus disse, não quereis vir a mim para crer. Jesus disse a Jerusalém, que chorando sobre a cidade, que queria ajuntá-la como uma galinha junta os pintinhos, mas eles não quiseram. Essa rejeição do homem é que o torna reprovado, e não um decreto divino que os tornou já reprovados e condenados ao inferno. Assim nós entendemos que o arminianismo preserva a imagem de Deus, o caráter de Deus, e não a liberdade humana. Os calvinistas acusam os arminianos de fazerem uma grande defesa da liberdade humana. Não, nós só defendemos a liberdade humana de escolher, rejeitar ou aceitar a oferta da graça, porque isso é que está condizente com a justiça de Deus e com o caráter amoroso daquele que quer salvar todos os homens. Dizer que Deus quer condenar os homens, quer já enviá-los ao inferno, sem levar em conta nenhum pecado ou nenhum ato de rejeição ou de incredulidade, isso contraria o que nós entendemos da Bíblia Sagrada. Então, a eleição, conforme o entendimento arminiano, segundo a presciência de Deus, condicionada à fé, é, no entendimento de Armínio, como a figura de um homem que vai oferecer um dinheiro ou uma comida a um mendigo que está na rua. O simples fato de receber uma mão vazia para receber um presente não é mérito algum para o homem. Não torna esse homem o responsável pela sua salvação, o ponto de escolha da salvação ou da eleição. Receber um presente estendendo uma mão vazia é exatamente o que a Bíblia diz que é a fé. Eu não confiar na minha obra, mas confiar na obra de Cristo para minha salvação. Armínio, então, mostra aí uma posição equilibrada
entre a expiação ilimitada, Jesus morreu por todos, a graça que alcança todos os homens e não faz acepção de pessoas, e uma eleição que é condicionada à fé que foi possibilitada por esta graça. Então há aí um sinergismo, mas não um sinergismo onde o homem faz metade e Deus faz a outra metade. E sim um sinergismo onde Deus toma toda a iniciativa, proporciona todos os meios e o homem apenas confia em Deus e rende-se a Ele para que seja salvo por meio desta fé. A preocupação de Armínio é que essa eleição esteja de acordo com as Escrituras, com o caráter de Deus, com aquilo que a Bíblia diz que é o pecado, a salvação. Ou seja, ele tem uma preocupação de que essa eleição esteja de acordo com tudo que as Escrituras revelam. Então, o princípio de sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, são princípios que estão bem presentes aí na teologia arminiana, eleva o valor da cristologia e coloca toda a salvação como algo realizado em Cristo. E isso traz uma esperança para todos os homens. Porque uma vez que Cristo morreu por todos e a salvação é oferecida a todos, e todo aquele que crê tem a garantia da salvação, então qualquer um que ouvir o Evangelho pode crer, e crendo, ele está se incluindo neste corpo eleito de Cristo, porque Deus já proporcionou os meios para isso. Se ele permanece em Cristo, se ele crê e continua crendo, ele então é um eleito. Não porque ele quis, porque ele decidiu, mas porque ele não rejeitou aquilo que Deus proporcionou para que ele chegasse à salvação. Essa é a forma como nós entendemos a eleição, a forma como o arminianismo defende que somos eleitos em Cristo. Os arminianos, então, na realidade, oferecem uma segurança muito maior para o que crê, para aquele que é um crente e, portanto, é um eleito ou perseverando, é um eleito em Cristo. Se eu tiver dúvidas se eu sou um eleito, basta que eu continue em Cristo. Basta que eu continue crendo em Jesus. Se eu achar que a minha fé está diminuindo, que eu estou me afastando de Cristo, eu posso correr para Cristo, me aproximar de Cristo, buscar a Cristo como a Bíblia nos manda, e então cada dia renovar essa minha união com Cristo, cada dia estar mais próximo dele, buscando o que o Espírito Santo nos oferece de todos os meios para chegarmos mais perto de Cristo. Na eleição calvinista, no entanto, não há nada que o homem faça. Portanto, se ele for eleito, ele, na realidade, não precisa fazer absolutamente nada. Alguns calvinistas vão dizer que Jesus morreu pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Ou seja, mesmo que alguém caia no pecado, isso não vai tirar dele a salvação. Ele é um eleito. Porém, esse tipo de entendimento, às vezes, leva ao chamado antinomismo. Né? Alguém que não tem uma regra, não está debaixo de uma lei. E Lutero, que foi aí o grande autor desse monergismo, né? Ele, no fim da vida, vai ver que muitos alemães estavam realmente descambando, né, para o antinomismo e passou a rever muitas das suas posições sobre essa questão. Quando nós olhamos para Armínio, vemos uma teologia equilibrada, cristocêntrica, fundamentada nas Escrituras e que graciosamente oferece salvação a todos os homens,
desde que eles creiam em Jesus, recebam a Jesus como o Senhor e Salvador, e isso só é possível mediante a graça de Deus. Assim, queridos, nós podemos defender uma eleição cristocêntrica e que é uma verdadeira esperança para o homem, uma vez que todos podem crer, respondendo favoravelmente a essa graça, e podem ser salvos, porque Jesus morreu por todos e, portanto, a eleição potencialmente pode incluir todos os homens, porque Deus não elegeu alguém para a condenação, ou não rejeitou alguém para o inferno, sem levar em conta os pecados desses homens. Se alguém, então, está em Cristo, está eleito, está salvo, e louvamos a Deus, como Paulo faz, bendito seja o nosso Deus que nos elegeu em Cristo e nos predestinou para a adoção, para a salvação e para todas as grandes bênçãos que Ele tem preparada para aqueles que crêem em Cristo. Essa é a apresentação que eu preparei para falar sobre a eleição condicional. Agora devolvo aí a palavra para o pastor André,